Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Nós vamos conversar hoje sobre algumas mentiras que são ditas dentro da internet. Não sei se por vontade de ser aceito pelos amiguchos, não sei se por falta de conhecimento em alguns casos acaba sendo, em outros não são, mas infelizmente isso vem acontecendo. Isso vem de blogueiros a professores universitários. E isso acaba gerando um pouco de... acaba gerando muito dissabor dentro da profissão, porque esses professores eles estão lamentavelmente causando dor, ou seja, criando um problema para tentar resolver o problema. Eu não sei se para polemizar, eu não sei se para vender curso, eu não sei se... não sei, eu simplesmente não ligo para qual é o motivo da frescura do que está acontecendo. Mas eu vou apresentar aqui algumas mentiras, o motivo de eu apresentar essas mentiras, e vou explicar o porquê que isso é mentira pura, tudo bem? Então, sem mais delongas, deixa eu só diminuir aqui. Vem aqui, primeiro ponto, eu comecei essa perspectiva de gravar esse vídeo hoje por causa disso aqui. Olha lá, o indivíduo, presta atenção, o indivíduo foi fazer o deadlift e rompeu o grande dorsal, o latíssimo do dorso. E nesse ponto aqui, eu ainda peguei e fiquei assim, falei, só falta algum maluco, tá, vir dizer que o indivíduo rompeu o dorsal e dizendo, se rompeu é porque força, sendo assim terra é para dorsal. Só que essa mentira deslavada, ela já vem sendo propagada há um bom tempo na internet e não tem fundamentação, porque o cara vira e fala, nos meus 256 anos de experiência eu nunca vi nada que sugerisse que o levantamento terra é para membros inferiores. E você viu o especialista de 256 anos alguma evidência mostrando que é para grande dorsal? Tipo assim, você avaliou espessura de grande dorsal, espessura de membros inferiores em indivíduos que realizaram apenas levantamento terra? Você fez isso ou você tem algum material na literatura que tenha feito isso? Tem? Não? E tem que ser indivíduos altamente treinados, porque você fala powerlifters e bodybuilders, então são indivíduos altamente treinados. Você tem essa evidência? Eu não achei. Se tiver, por favor, abrilhante aqui a nossa discussão, deixando claro que tá todo mundo errado e você certo. Sim? Não? Ah, tá. Porque o indivíduo ele alega, e engraçado, e eu peguei e falei, não é possível que alguém vai falar uma asneira dessa. E não é que falou? Disse, cadê os especialistas para dizer que o exercício não força dorsal? Tá bom, professor, dá só uma olhadinha aqui. Só um momentinho. Ele vai fazer o terra, tá, professor? Vamos ver onde é que ele lesiona? Deixa eu até colocar aqui. Ó. Olha o bíceps dele, o bíceps. Tá, ó. Rompeu o bíceps. Terra é para bíceps, professor? Se rompeu é porque força. Se força é porque o exercício é para esse músculo? É? Professor? Tô esperando. Vamos mais um, para poder mostrar a magnitude dessa baboseira. Pessoal, eu rompi o meu bíceps, a cabeça longa do meu bíceps. Se eu dissesse para vocês aonde foi a minha lesão, e eu dissesse que foi aqui nesse equipamento, vocês não iriam acreditar. Vou mostrar para vocês como foi. Leg press é para bíceps? Ele rompeu o bíceps no leg press. Cadê os especialistas em leg press para dizer que leg press não é para bíceps? Então assim, cara, esse argumento não encaixa. Esse argumento talvez ele engane ali uma patotinha que gosta muito de você, uma patotinha que te respeita, que gosta, só que aí você está fazendo um desserviço, você está sendo sacana com essa galera, porque você está passando uma informação que é mentirosa. Tá chato, professor. Tá chato. Mas isso é um problema seu, tá? Agora vamos para o que os amadores falam. Olha aqui. Pera.
Veja só, e o Dr. Carlos Vinícius, ortopedia, ele não disse que esse exercício é bom, tá? Ele fez de forma jocosa, para fazer uma piada, e merece uma piada aqui mesmo, tá bom? É porque às vezes vocês vão ver eu fazendo crítica aqui ao exercício e ver o nome do Dr. Carlos ali embaixo e fica parecendo que foi ele. Eu não o conheço, mas ele não está recomendando, tá bom? Então olha só. Aí o cara coxudo do vídeo, ele pega e mostra o exercício que já não é bom, só que tinha menor sobrecarga no LCA, ele diz que não é bom. Aí ele diz que assim é bom. Aí o Carlos vai e faz uma brincadeira, fala assim, esse aqui é certo com o CCD, agora acrescente peso e marque sua cirurgia. E por que ele falou isso? Porque... Ó. Agora vamos para os próximos. Os próximos aqui são 2 artigos que são em um deles. Primeiro o cara pegou e disse no post do artigo, no post do Instagram dele, ele disse assim, ele fez uma análise desse artigo e disse a seguinte coisa, os autores sugerem que adicionar, isso é o que está no post, os autores sugerem que adicionar elevação pélvica ao treinamento de coxas, ou seja, fazer agachamento mais elevação, é bom para glúteos. Veja só, eu não estou dizendo que não é, eu não estou dizendo que não é, e também não estou dizendo que é. Só que a partir do momento que você vai fazer uma interpretação de um artigo, o mínimo que se espera é que você apresente apenas aquilo que os autores disseram. Se você quiser colocar a sua opinião, coloque, olha, eu acredito em alguma coisa, sei lá, faz o que você quiser, mas não fala que foram os autores, porque é desonestidade da sua parte. O cara fez a análise do artigo, o artigo de Mitsuo Otsuka e colaboradores, e aqui os indivíduos avaliaram a sobrecarga, ou avaliaram o aspecto cinético da região lombo-sacral entre 3 exercícios, elevação pélvica, deadlift e agachamento. E eles mostraram aqui que a elevação pélvica, assim como o deadlift, podem ser bem utilizados para o treinamento de força na região da lombar e nos músculos posteriores de coxa. Ele não disse adicionar ao treino de agachamento, ele sequer mencionou glúteo e nem no sonho ele inferiu hipertrofia aqui. Por que o cara do post mentiu? Ah, ele mentiu porque é um grupo de japonês, não ia ficar vindo aqui para poder ler o post em português. Porque infelizmente, pessoal, um artigo meu em que eu comparei leg press com bike, sprint na bike e leg press, e eu mostrei que o aumento de força entre as situações é similar, teve um cara que fez um post no Instagram e disse, Silvio e colaboradores sugerem que você troque o leg press por bike. Aí eu entrei no Instagram do cara e disse, Silvio e colaboradores não sugeriram isso. Sabe o que o cara perguntou pra mim? Você leu o artigo? Eu virei pro cara e falei, irmão, eu escrevi o artigo, eu sou o Silva aí. O cara me bloqueou, eu entrei por outro Instagram, o post ainda tava lá. Falando que Silva e colaboradores tinham sugerido uma coisa que não sugeriram. Então, mentira. Mentira deslavada. A diferença é que o Silva era brasileiro e leu em português o post mentiroso do cara. Otsuka e colaboradores é um grupo de japoneses que não vai vir ler um post em português, né? O artigo muito bem escrito, os caras ainda colocam aqui no finalzinho, olha só, o pessoal fez uma excelente análise, tá? Tá aqui, maravilhoso a análise em relação a isso, chegaram a algumas conclusões. Ele mostra, olha aqui a conclusão do artigo, tá aqui, ó, tá? O deadlift tem, elevação pélvica 24% mais sobrecarga na região lombo-sacral do que o agachamento e o deadlift 42%. Então se pode prescrever deadlift, também vai elevação pélvica em relação à sobrecarga lombo-sacral. E encerra aí, tá? Aí tá aqui, a deadlift, assim como a elevação pélvica, assim como o deadlift, pode ser utilizado para posteriores. Então, o autor não falou de hipertrofia, não falou de glúteo, não falou de nada disso. Por que o indivíduo está mentindo? Mas tem mais. Esse outro aqui foi mais chato ainda, porque eu assisti ao podcast e vi no podcast 2 incríveis mentiras. A primeira mentira.
o fisiculturismo deu origem à musculação, ou à musculação, sei lá, uma coisa assim. E o fisiculturismo deu origem à musculação. Tá? Você tem pinturas aí de 6, 8 mil anos atrás, mais ou menos, do pessoal fazendo treinamento de força e não tem relação com o fisiculturismo. Tá? Ninguém disse. O fisiculturismo, assim como outras modalidades, usam da musculação para otimizar a sua performance. Acabou. Acabou, filho. Acabou. Não vem com essa história de falar, o fisiculturismo criou a musculação. Não, criou não. Criou não. Tá? Pode ter ajudado a desenvolver muitos equipamentos, pode ter ajudado em muitos aspectos. Contudo, criou a musculação? Mentira. E a segunda mentira, o cara disse no podcast. Os fisiculturistas sempre variaram os pés na panturrilha. E a literatura provou que eles estavam certos. Provou, professor? Provou. O senhor citou esse artigo aqui, do Nunes e colaboradores, onde eles submeteram indivíduos a 3 diferentes grupos. Começou com 3 séries e passou para 4 séries. Um grupo fazia panturrilha com a ponta dos pés para fora, outro grupo fazia panturrilha com os pés retos e outro grupo fazia panturrilha com os pés para dentro. E o senhor no podcast e em post, que fez com um grupo de outros professores, que aplaudiram, colocaram lá palminha, parecendo que estava certo, no post e no podcast estava escrito: panturrilha com os pés para fora hipertrofiou mais gastrocnêmio medial do que panturrilha com a ponta dos pés para dentro. Panturrilha com a ponta dos pés para dentro hipertrofiou mais gastrocnêmio lateral do que panturrilha com a ponta dos pés para fora. Até aí é verdade, professor. Mas eu queria saber por que nem no podcast nem no post o senhor colocou o resto da história. O restinho da história. Sabe o restinho da história? Aquele que conta, por exemplo, que panturrilha com os pés para fora não hipertrofiou mais gastrocnêmio medial do que com o pé reto. Aquele restinho da história que conta que panturrilha com as pontas dos pés para dentro não hipertrofiou mais gastrocnêmio lateral do que pé reto, ou seja, o pé reto é similar aos pés para fora na hipertrofia de gastrocnêmio medial e a panturrilha com os pés retos é similar à ponta dos pés para dentro na hipertrofia de gastrocnêmio lateral. Por que, professor, que o senhor não contou esse restinho da história? Eu estou curioso, estou ávido para entender o porquê que não houve o restinho da história sendo contado. Seria mais bacana ter contado o restinho da história. E por último, eu nem cheguei a colocar aqui em post, porque vai ficar aqui como recomendação de vídeo final do meu vídeo aqui. É um vídeo que eu já tenho aqui no canal do YouTube falando sobre... Falar nisso, pessoal, já coloca aqui o like, deixa o like, coloca a marcação aí, marca o seu amigo, recomenda para mais alguns colegas, porque meu objetivo aqui é tentar prescrever, tentar passar a informação de forma isenta de sentimento, de opinião ou de necessidade de aceitação por algum miguxo, tá? Então vamos lá. O outro professor pegou e falou assim: acabou a discussão, treinar descalço, o primeiro artigo que mostrou benefício em treinar descalço. Só que já tiveram 3 que mostraram que não era tão bom assim, mas tá bom. Aí dizer acabou a discussão, quem tem a ciência na veia, eu acho que quem tem a ciência na veia é aquele que vai continuar discutindo. Porque quem tem a ciência na veia não coloca opinião nem sentimento nas coisas. Quem tem a ciência na veia está pouco se lixando para o que acham os outros indivíduos. Ele vai continuar pesquisando e aprofundando. E quando há uma evidência contraditória, aí é que inicia-se a pesquisa. Porque em 2013, 2015, outros artigos mostraram, tanto com agachamento quanto com deadlift tradicional, o sumô, que treinar descalço tem, por exemplo, maior sobrecarga de eversão para o tornozelo, maior deslocamento anterior com a barra nas costas, induzindo maior sobrecarga de cisalhamento na coluna, temos menor movimento angular dos joelhos, temos menor atividade eletromiográfica de reto femoral, temos menor work displacement, ou seja, deslocamento vertical, vertical displacement, deslocamento vertical e menor work, trabalho em relação a treinar descalço quando comparado a treinar de tênis.
E o artigo do senhor, ele foi mais um que saiu, o quarto que saiu fazendo, assim, que eu tenho conhecimento, comparando descalço com calçado. E o senhor avaliou só oscilação anteroposterior e lateral. Mostrou no seu artigo que treinar descalço tem menor oscilação anteroposterior ou lateral, o que não pode ser extrapolado para hipertrofia e para força. E o senhor avaliou deadlift. No vídeo que o senhor está na internet, está mostrando leg press, agachamento rack, e os caras estão de meia, filma a coxa dos caras como se tivesse sugerindo hipertrofia. E nós não podemos, como pesquisadores, inferir que os resultados agudos, os desfechos crônicos, na verdade, serão os mesmos com base nos agudos. Ou seja, um desfecho agudo vai ser transferido para crônico. Eu acho que não dá para poder fazer isso, tá bom? Dentro dessa perspectiva, pessoal, sugiro que sigam aqui, sigam minhas outras redes sociais, os artigos que estão aqui e o outro que eu citei eu vou deixar no meu canal do Telegram, porque diferente de alguns professores, eu tento passar informação de forma isenta de opinião. Concordando ou não com alguma coisa, eu sempre vou apresentar os fatos na íntegra. Eu não concordo com a questão de virar os pés para dentro ou para fora. Só que eu também não vou negar que fazer a panturrilha com os pés para fora não hipertrofia gastrocnêmio medial. Hipertrofia, o artigo mostrou isso. Panturrilha com os pés para dentro hipertrofia gastrocnêmio lateral. A evidência mostrou isso. Só que pé reto também hipertrofia, de forma similar. Então, mas o resultado está aí. Façam como quiserem, tá? Treine com quem estuda. Forte abraço e fica com Deus.